Nós queremos dar boas-vindas a você que mais uma vez está conosco neste dia. E gostaríamos de dizer para você que este é um momento onde você pode ter um encontro. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que vivia cansada, sobrecarregada com as situações da vida. E em um desses momentos, ela teve um encontro com alguém chamado Jesus. E então ela pôde experimentar algo na vida dela, em que ela pôde conhecer uma nova forma de viver, um novo estilo de vida, um novo projeto para a sua vida. E neste encontro, ela entendeu que não importava onde ela estivesse, o que ela estivesse fazendo. O que importava, na verdade, era com quem ela estava. E nesse dia, aquela mulher, ela entendeu que a maior alegria, o maior prazer de sua vida era somente e unicamente encontrar a Jesus, adorar a Jesus. E por isso, neste momento, nós convidamos você a ter este encontro com Jesus nesta hora, a experimentar aquilo que Jesus deu para aquela mulher, que foi a água da vida, para que toda a sua sede fosse saciada. Portanto, seja bem-vindo a este encontro e que Jesus possa falar profundamente ao seu coração. Que você possa experimentar a alegria que aquela mulher experimentou, o alívio que também nós já experimentamos ao ter este mesmo encontro com o Senhor. E que você possa dizer juntamente conosco nesta hora que estamos aqui porque entendemos que não importa nada além do que estar com Jesus.
A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Esses dias eu tenho me sentido incomodado para falar um pouco sobre a questão do amor ao próximo. Aquele amor que Jesus ensinou, como amar o próximo como a ti mesmo. Sentir a dor do próximo como fosse a sua dor, né? Eu vou citar um texto que é muito conhecido, bem conhecido por sinal, que está lá em Coríntios 13, que diz assim: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos seres humanos e não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas e não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício. Pois bem, essa passagem, ele começa dizendo que ele vai nos mostrar algo muito mais excelente. Excelente, irmãos, de tudo aquilo que nós sabemos, de tudo aquilo que nós aprendemos. É muito bom mesmo ver a igreja movida por uma compaixão de querer ajudar o próximo, por uma compaixão de sentir um pouco a dor do próximo. É muito reconfortante saber que irmãos têm sentido, né, têm tido essa sensibilidade de sentir a dor do próximo. Às vezes não é fácil. E quando o texto coloca aqui como muito mais excelente, é porque está colocando como que o amor é a excelência de todas as coisas. O próprio Jesus ensinou, né, que se não amarmos o próximo como a nós mesmos, então, irmãos, como é que podemos amar o próximo como a nós mesmos? E vemos o próximo na rua de qualquer forma e não nos comovemos de forma alguma, sabe? Aquilo é normal, aquilo é natural. O nosso cérebro, a nossa consciência, ela tem estado assim, vamos dizer, fechada a achar que todas essas coisas são normais, e não é normal. Jesus, quando ensinou a amar ao próximo como a ti mesmo, você quer o melhor para você. Você busca sempre o melhor para você. Há aqueles que não têm força suficiente, há aqueles que são chamados de cavalos do diabo, pessoas que estão ou são movidas por ordens satânicas e demônios e não conseguem se libertar. É muito difícil ele se libertar sem um apoio nosso. Mas também temos nossos irmãos que estão próximos. Eles não, às vezes eles estão, às vezes não estão, e às vezes nós não nos incomodamos ou não nos incomodamos com a questão de não estar. Mas temos que nos incomodar, irmãos, porque somos poucos. E cada dia que eu vejo, eu olho, sinto que nós somos um grupo separado, isolado, para algum propósito do Senhor. Então, assim, se algum irmão de alguma forma está se desviando, está deixando, nós não podemos deixar. Nós não podemos achar que a conversão dele é suficiente a ponto dele ter a consciência total de que tem que estar em comunhão, em adoração. Mas aqueles que são escolhidos pelo Senhor, que já são separados, que têm estado debaixo da graça de Deus, tem que ter esse amor, tem que ter essa compaixão pela alma, sabe, pelo irmão que ora se perde, por aqueles que se esfriam por alguma situação, por aqueles que não estão conseguindo agora mesmo no atual momento
se distanciar desta situação de pandemia e de alguma forma se reclusam, sabe? Então assim, devemos levar nosso amor, devemos levar nossa compaixão a eles, ensinando-os o caminho, lhe mostrando novamente o caminho, né? Que o caminho é Jesus. Quando a nossa conversão ela é completa, quando a nossa conversão ela é no Senhor Jesus, quando nós não nos convertemos em pastor, ou missionário, ou irmão, ou um grupo de louvor, qualquer coisa desse sentido, então nós entendemos que tudo que é feito tem que ser feito para o Senhor e que a conversão tem que estar no Senhor Jesus. Mesmo que eu possua o dom de profecias, isso é bem interessante. Nós conhecemos muita gente que se denomina profetas, profeta A, profeta B, profeta C, mas nós também não vemos nessas pessoas o dom de amar. Os dons eles andam sempre em conjuntos. O Senhor, quando ele escolhe, quando ele prepara alguém para o seu ministério, ele com certeza une de todos os dons, mas principalmente o dom de amor, o dom de amar, o dom de se doar, porque só o amor é que nos faz doar, buscar o próximo, né? Porque é muito cômodo para a gente ficar em nossas casas, é muito cômodo para a gente assistir nossa TV, é muito cômodo ficar com a nossa família, mas é muito melhor buscar o Senhor. É muito melhor mesmo demonstrar amor quando alguém precisa da gente. Isso nós devemos mostrar amor em tempo e fora de tempo. Interessante que Paulo, quando escreveu sobre essa questão do amor, ele estava preso na sua última prisão. De todas as prisões que Paulo teve, esta foi a última. E ele teve que ensinar sobre o amor para os que estavam lá de fora. Interessante, né? Ele estava preso, mas teve que ensinar sobre o amor. E o seu fiel, vamos dizer assim, fiel escudeiro, né, de momento, que era Lucas, ou doutor Lucas, que era médico mesmo de verdade, ele teve essa missão de escrever tudo que Paulo falou, tudo que Paulo viveu nos últimos dias. Ele estava com Paulo nos últimos dias. E ainda assim Paulo teve forças para escrever algumas igrejas, teve força para demonstrar esse amor, mandar essa carta para os coríntios, né? Para o povo de Coríntios. E esse mesmo amor ensinava que estavam lá de fora. Quando queriam a toda a força invadir a cárcere e soltá-lo, ele não aceitou. Porque ele sabia que, além o fato de ele ser preso, muitas outras pessoas poderiam morrer pela sua soltura. E o amor de Paulo, ele se assemelhava muito ao amor de Jesus. Ele citava Jesus o tempo todo. Ele citava o amor de Jesus e a vivência de Jesus como se fosse sua própria vivência. Nós temos exemplos, irmãos, maravilhosos para seguir, que é o Senhor Jesus, que é Paulo, né? Então, que nós possamos demonstrar esse amor, que nós possamos demonstrar esse amor em atitudes, em ação de graças também ao nosso Deus, amando o nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela vida, pelo amor, pela misericórdia, Senhor, que o Senhor tem para conosco, Deus. Amor esse, Pai, que é a grande causa de não sermos consumidos da terra, Deus. Ah, Senhor, agora que vivemos em momentos de pandemia, em momentos tão difíceis, ó Pai, onde vidas têm sido ceifadas, ó Deus, onde pessoas têm sido ceifadas da terra de alguma forma, ó Deus. Ah, Senhor, eu te peço, vai estar próximo daqueles que estão nesse momento passando por dor, por dificuldade, por angústia, Senhor. Ah, meu Senhor, não permita, Deus, que eles possam, Deus, sofrer mais do que já sofrem, ó Pai. Porque eu sei que o Senhor os ama de verdade, Senhor.
Meu Deus, nesses dias de chuva eu te peço por todos aqueles que moram nas ruas, que moram embaixo das pontes, que não têm onde morar, Pai. Senhor, coloque em nosso coração uma porção de amor, uma porção maior de amor, Senhor, mas um amor genuíno, um amor verdadeiro, não um amor preso às coisas, ó Deus. Que a começar de mim, ó Deus, que a começar de mim, esse amor seja demonstrado, ó Deus, de alguma forma, Pai. Senhor, dá-nos a tua graça, Senhor. Senhor, coloca teus anjos ao redor daqueles que estão muito precisos, Pai. Também coloca os seus anjos ao redor de nossos familiares, Deus, nos protegendo, Pai. Nos protegendo de toda angústia, de toda dor, Deus, de toda maledicência do mal, ó Deus. Porque o teu amor é maravilhoso, o teu amor é maior, Pai. Senhor, eu te amo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta canção que eu vou entoar, ela fala que só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. Amém? Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Tanto és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
está conosco, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem sempre sabemos o que pedir e como pedir, mas este mesmo Espírito intercede por nós. Por isso intercede neste instante, Espírito Santo de Deus, pelas nossas vidas, pela vida daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão acompanhando. Intercede, Espírito Santo de Deus, para que esta palavra chegue como semente a estes corações, de modo, Deus, que nós possamos ver as respostas do nosso clamor e ver o Senhor nos atendendo, porque Tu és o Deus que é como o sol em nossas vidas, trazendo luz, trazendo vida, trazendo uma nova esperança. Nós Te louvamos, estrela da manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Esse texto, ele nos relata um cenário, um fato que está relacionado a muita desse cenário que nós temos vivido hoje, de tristeza, de mortes, de dores, de angústias. Esse texto de Lucas, na realidade, ele conta o fato de dois discípulos de Jesus que estavam vindo de Jerusalém para Emaús. E eles estavam muito tristes porque havia matado sua esperança. Haviam matado os seus sonhos, haviam destruído todas suas apostas, haviam matado a Cristo. Cristo havia morrido na cruz e há 3 dias estava sido enterrado, ali na cova. E eles vinham conversando. Versículo 14 diz que eles vinham conversando entre si, tristes, relatando um para o outro tudo aquilo que havia sucedido ali. E eles estavam conversando entre eles as situações, a gravidade, a forma, o cenário de tristeza, o cenário é de angústia. Eles estão compartilhando os corações angustiados, eles estão tristes, eles estão perplexos com tudo que aconteceu. Como hoje, todos perplexos, todos parados, todos observando, esperando uma resposta, e tudo tivesse sido enterrado, todas as esperanças e sonhos. Mas também o texto nos conta, e o fato que Lucas relata, que é um dos fatos mais importantes, que eles estão conversando entre eles, no versículo 15, e um pergunta para o outro. E ali alguém se aproxima deles dois. E começou a andar junto com eles, com aqueles 2 discípulos, que estavam naquele estado de tristeza, um estado de nuvem, nublado, uma mente nublada, com a visão nublada. E diz o 16 que os seus olhos estavam fechados. Os seus olhos não conseguiam ver a esperança, a sorte, a vida que estava andando ao lado deles em meio ao cenário que a mente deles não conseguia largar. De tanta tristeza, o olhar sobre a realidade
daqueles 2 discípulos sobre o mundo era de pura treva. Como diz Mateus 6, versículo 22 a 23, que diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão. E a mente daqueles 2 discípulos estão focados na tristeza, estão focados no cenário de perplexidade, de dor, de lágrima, de perda. Esse é o cenário que está na mente deles. E os seus olhos não se abriram para aquele que estava andando ao lado deles. Versículo 17, então aquele homem, aquela esperança viva, e Lucas diz, no versículo 17, eles estavam chorando por um Jesus que morreu. E Lucas relata de um Jesus ressuscitado, de uma esperança que ressuscitou, que estava andando com eles. E seus olhos não conseguiam ver. E aquela palavra de Jesus para eles é uma surpresa, porque a palavra diz: que palavras são essas que vocês estão caminhando? É a pergunta que Jesus faz para ele. O que é isso que vocês estão conversando, trocando ideia entre vocês? O que é isso? Me conte que novidade é essa. Então eles pararam entristecidos. Esse é o detalhe que Lucas nos coloca. Eles olham para Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. Tanto é que o texto, versículo 13, inicia que eram 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas os seus olhos estão nublados. Eles não conseguem perceber Jesus devido à quantidade de tristeza, perplexidade, morte, dores, angústias, depressão. É tudo, é treva, é um cenário de treva, de escuridão, que impede do olhar daqueles homens ver a realidade que está fora deles. E a realidade qual era? Cristo ressuscitado. A esperança em forma de gente havia ressurgido, mas os seus olhos não conseguiam ver. E um deles, versículo 18, cujo nome Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Eles devolvem a pergunta para Jesus. E sabe o que eles estão falando para Jesus? Olha, você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Eles estão falando para o Jesus que ressuscitou, da história do Jesus que morreu. E eles estão contando, eles estão questionando Jesus como é que ele não sabe dessa notícia. Talvez Jesus tenha, e aí versículo 19, a resposta de Jesus é até irônica, né? A ironia de Jesus ressuscitado. Jesus olha para ele, possivelmente Jesus deve ter rido para ele, né? Sorriu. Porque a pergunta de Jesus é: quais as novidades? O que foi que aconteceu? Eu não estou sabendo. O que foi que aconteceu? E aí eles vêm contando do Jesus morto que eles estão carregando, o cadáver que eles estão carregando, o cenário de tristeza que eles estão levando. Eles vão contar todo esse cenário, esse contexto de dores. Eles vão contar tudo isso para o Jesus ressuscitado. Aqui é o homem contando do Jesus morto que ele está carregando para o Jesus que está vivo, em meio a todo esse cenário de dores. E aí ele vai dizer: olha, aquilo que diz respeito ao Jesus de Nazaré, ele foi profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e do povo. Eles estão falando do homem, daquele homem que chamou eles, que andou com ele, que ensinou para eles, que eles sentaram, que eles comeram, que eles aprenderam, que eles foram edificados, que eles viram os milagres. É esse homem que eles ainda têm em mente.
esse ser humano que eles ainda têm em mente, mas que para eles morreu. Morreu quando ele morreu na cruz. Tudo se foi, tudo acabou. O mundo ficou perplexo. É um cenário de perplexidade. Parou tudo, tudo acabou. Tudo perdeu sentido, perdeu a esperança. E aí eles continuam contando essa história no versículo 20, sobre como os sacerdotes, as autoridades entregaram para ser condenado à morte. Eles estão falando do Jesus morto para o Jesus ressuscitado. Mas nas entrelinhas ficam aquilo que diz lá no versículo 16. Mas os seus olhos estavam fechados, não conseguiam ver Jesus. No 21 eles contam a esperança que eles tinham, que ele iria redimir Israel, que eles iriam ter um reino desse mundo. E aqui inclusive a esperança de muito crente, né? Está esperando que as coisas normalizem. Muito crente, muitas pessoas que não são cristãs. Se você está ouvindo e você está carregando esse cenário no coração de morte, de dor, de tristeza, perplexo, eu quero lhe dizer, olha, continue crendo. Deus está vivo, Ele não nos abandonou. Apesar do nosso cenário de morte, Deus está presente. Apesar de tudo que está acontecendo e que está trazendo esse peso no coração de muitos que estão me ouvindo nesse momento, eu quero lhe dizer que Deus está presente. Talvez você esteja carregando morte, tristeza, notícias que estão desabando suas emoções, seus sentimentos, seu pensamento, seu coração, mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele está presente e os seus olhos precisam se abrir para isso. Aqueles homens, eles falam, olha, é verdade que algumas mulheres do nosso meio até nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Sobre as mulheres que testemunharam a ressurreição de Cristo, eles não creram nas mulheres. Faz parte do contexto judaico, né? Não valorizar o respeito pelo testemunho de uma mulher. Precisa ser um homem. E aqui, devido à tradição judaica, patriarcal, onde a mulher, até os tempos de Jesus e até hoje, não é muito valorizada no seu testemunho do relacionamento com Deus. Então, depois eles falam, no versículo 23, que não acharam o corpo dele, que elas viram até anjos, né? Mas eles não acreditaram. Não deu para acreditar, são as mulheres, não dá para. Segundo os dois discípulos, eles não acreditaram. No 24, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, segundo a narrativa no final do Evangelho de João, Pedro e João, eles foram ao sepulcro para ver Jesus, não estavam lá. Acharam assim o sepulcro vazio. Esse é o cenário. Esse é o cenário. O caminho de Emaús nesse momento é o cenário do coração de muita gente. Os olhos não conseguem se abrir para a esperança. Alguns estão morrendo, estão se matando emocionalmente. Tem gente que está morrendo fisicamente porque a mídia ela não pode divulgar dados de suicídios. Mas os dados durante esse período eles são altíssimos de suicídio. Em relação aos outros anos, esse ano são dados alarmantes de pessoas se suicidando porque perderam a esperança. Porque toda essa pandemia, esse medo, essa dor, essa tristeza, essa agonia, essa incredulidade, essa falta de fé, jogou todos num buraco escuro, fundo, onde a vida perdeu sentido, onde todas as coisas perderam sentido. Porque os seus olhos estavam fechados. Porque estão carregando a morte com a vida andando do lado. E
uma coisa é os homens falando para Jesus sobre a morte, mas a outra é Jesus falando de Jesus vivo para aqueles que estão carregando morte no coração. No versículo 25, Jesus começa, agora é Jesus falando, mas os olhos deles continuam fechados. E Jesus vai falar para ele, ó Nécios, Nécios, mente nublada, olhos fechados. É como se o céu tivesse chuvoso, apesar do sol estar lá, as pessoas não conseguem crer que o sol está lá, eles só conseguem olhar a nuvem negra, nuvem escura de chuva. Elas ficam tristes porque as nuvens estão lá, mas o sol está lá presente. O sol está brilhando, continua brilhando, apesar das nuvens. Honestos, tardios de coração, atrasados para crer, duros em crer. Quantos estão hoje difícil crer em Deus devido a essa situação? Quantos estão lutando para não crer ou lutando para crer? É um conflito. É um conflito entre incredulidade e crença. Mas eu quero dizer, existe uma esperança. Existe uma esperança. Jesus falou-lhe a crer em tudo que os profetas falaram, tudo que foi dito sobre ele, que vem desde Gênesis, que libertou o seu povo, que abriu o Mar Vermelho, que fechou a boca de leões, que enfrentou gigantes, que venceu batalhas, que derrubou muros de Jericó. Deus está presente com o seu povo, com todos aqueles que creem. Aquele que nos visitou, aquele que morreu na cruz, é aquele que também ressuscitou. Apesar que muitos estão andando, carregando morte no coração. Até alguns que estão levando Jesus morto. Estão falando de Jesus, às vezes cantando para Jesus, dentro de religiões, mas no lugar de carregar um Cristo que está ressuscitado, estão carregando um Cristo morto. Um Cristo que as pessoas estão procurando nesse momento e não estão achando, porque estão andando como esses dois no caminho de Emaús. E Jesus vem falando para ele, olha, não era necessário que Cristo padecesse, isso é um projeto de Deus. Era necessário que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Haveria morte, mas também haveria ressurreição. Haveria dores, mas também haveria alegria. Mas os seus olhos não conseguiam ver que a alegria deles estava ali na sua frente. Porque muitas das nossas alegrias, se você está me ouvindo, é baseada em circunstância. Mas quando nós começamos a crer em Deus, a nossa alegria é baseada em uma pessoa, em Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. A graça dele nos basta. Por isso que ele falou para a gente lançar toda ansiedade, toda preocupação, toda dor, angústia, perplexidade. Todo esse cenário que nós estamos vivendo, ele vai ter um fim. Ele vai ter um fim. Cristo se aproxima. Ele não morreu, ele ressuscitou. Ele foi para o céu, mas ele voltou com o seu Espírito. Ele ministra hoje sobre o mundo, através da sua palavra, dizendo, olha, que Deus ainda nos ama, que somos filhos pródigos, precisando voltar para a casa do Pai. Olha a história do filho pródigo, como foi que aquele rapaz ficou. Tinha tudo. Depois perdeu tudo. É o cenário. Esse cenário está sempre se repetindo.
O ser humano, ele acha que pode confiar nas coisas que ele tem em suas mãos ou na saúde que ele tem no seu corpo. Mas nesse mundo caído, chega uma hora que tudo desaba. Esse é o cenário. Chega uma hora que haverá perplexidade, morte. As pessoas ficam em estado de pânico. As pessoas ficam desesperadas. As pessoas olham ao redor e o cenário é de escuridão. Mas elas esquecem que há uma esperança viva andando conosco. Essa esperança é viva e ela está andando conosco. Nós só precisamos abraçá-la. Nós só precisamos dizer como esses homens falaram, depois que Jesus veio explicando tudo o que iria acontecer. Até aquele momento, Jesus veio explicando, nós precisamos fazer como aquele homem que diz, olha, quando eles se aproximaram da aldeia para onde ia, porque se o coração da gente não percebe Jesus, Jesus segue seu caminho. Mas aqueles homens, eles ficaram tão alegres em ter escutado Jesus na sua alma e no seu coração, os seus olhos não se abriram, mas o seu coração se aqueceu de alguma forma. E eles chegaram para Jesus e falaram assim, olha, fica conosco essa noite, entra na nossa casa. E aí eles pediram a Jesus, olha, já é tarde, o sol está se declinando, já é escuridão, o cenário é que tudo se vai, mas fica conosco, entra em nossa casa, senta em nossa mesa. Ainda que os olhos deles não se abriram, aquele homem tinha uma palavra de esperança. Então no versículo 30 diz que estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão. Jesus tomou o pão, abençoou o pão, partiu e lhes deu. Esses homens, ele tinha uma lembrança do caminho, no caminho que eles andaram com Jesus. Ou eles participaram da ceia, ou eles participaram de outras ceias, ou eles tiveram vários momentos com Jesus a ponto deles reconhecerem esse gesto de Jesus. E naquela hora que eles reconheceram, quem falava daquela forma, quem dizia daquele jeito, aí o versículo 31 diz que os seus olhos se abriram. Os seus olhos se abriram, porque é o pão, é a bênção de Deus, é o compartilhar, é a palavra viva conosco. Não é mais o cenário de tristeza, de morte, agora é alguém presente, é alguém que entrou na casa, é alguém que está abençoando a vida. E ali no versículo 31 diz que abriram-se os olhos e eles conheceram que não era o Jesus morto no coração que eles estavam trazendo, era o Jesus que havia ressuscitado, estava bem ali diante deles. Jesus estava presente diante deles. E porque o coração deles reconheceram, os olhos deles reconheceram, diz o texto que Jesus desapareceu diante deles. Esse é um desaparecimento assim, ó. Pá! Mas por que Jesus desapareceu? Talvez seja porque uma vez que o coração e a alma viu Cristo, bem-aventurado os que não viram e creram. A gente não precisa mais ver para crer. Ele está vivo. Ele está conosco. Ele está presente. Ele entra. Apesar do cenário, ele ressuscitou. Não é o mundo quem dá a última palavra. Quem dá a última palavra é Cristo. E ele diz, inclusive, lá em Apocalipse, olha, sai daí dessa Babilônia, povo. Sai desse cenário de tristeza, povo meu. Sai desse ambiente de escravidão. Sai desse lugar de morte. Porque em Deus que encontramos uma palavra de consolação.
Talvez você seja uma dessas pessoas que veio e está andando com o coração morto, levando inclusive uma esperança morta nesse cenário de morte, de tristeza. É um caminho de Emaús. Você precisa sair desse caminho de Emaús para se encontrar com o caminho que é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, esse é o caminho. Caminho de vida, de esperança, de consolação. Caminho de certeza, de segurança, independente das circunstâncias. Esse é o caminho. Esse é o caminho que dá esse sentimento que tem no versículo 32 aí, do capítulo 24, que diz: olha, quando aqueles homens viram Jesus, perceberam que era Jesus, que Jesus apareceu, e eles estavam super alegres, felizes, porque todo aquele estado de morte se transformou num total estado de êxtase, de alegria. Aí eles disseram: olha, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando ele abriu as Escrituras. Eles começaram a fazer a ligação dos fatos, que enquanto eles estavam ouvindo Jesus no caminho, que seus olhos não se abriram, eles começaram a entender. Agora entendemos porque o nosso coração estava queimando pela alegria daquele homem que estava nos revelando a palavra. E agora nós sabemos, no partir do pão, no abençoar, no entrar em nossa casa, nossos olhos se abriram porque a gente identificou: ele é Cristo. E nós, é aquele Cristo lá do caminho, lá do início, do primeiro amor. Aquele que nos dava sempre esperança. Ele está vivo. Para você que anda com Cristo morto no seu coração, você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa aquecer a fé. Você precisa achar Cristo não agora, você precisa achar Ele lá no início, lá no seu coração, lá no início, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou. Para você que está sem esperança, que está triste, para você que está angustiado, quero lhe dizer: olha, peça a Cristo assim: Senhor, entra na minha casa. Já finda-se esse dia. Já finda-se esse mundo. O mundo está saturado, já chegou ao ponto de saturação para o fim. Já chegou no ponto de saturação onde todas as coisas já estão chegando ao seu momento final, nesse espetáculo chamado sociedade humana, nesse cenário chamado planeta Terra. Tudo já está seguindo para o seu fim. O cenário não é bom. O cenário é de treva. O cenário é de morte. Mas existe alguém andando do nosso lado. Existe alguém vivo, com a esperança viva. Existe alguém trazendo a vida eterna, dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Chame ele para sua casa e diga: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Coloca os pães, Senhor, sobre a mesa, os pães de vida que alimente a minha alma. Abençoa a minha vida. Me faz ressuscitar junto contigo. Me faz ressurgir contigo. Porque eu estou morrendo junto com o mundo, mas eu não quero morrer junto com o mundo. Eu quero ressurgir contigo. Eu quero viver contigo. Eu quero deixar esse caminho de Emaús para trás. Eu quero poder me alegrar andando contigo para frente. Abre meus olhos. Abre meus olhos. Tira essa nuvem da minha mente. Tira esse atraso de incredulidade no meu coração. Coloca a esperança. Coloca a tua presença em mim. Tira de mim a morte. Tira de mim esse sepulcro. Tira de mim, ó Deus, esse estado de tristeza e ressuscita-me. Me chama para a vida.
que a minha resposta seja: eu quero te seguir. Eu quero Cristo que ressuscitou. Eu quero Cristo que é pão da vida, que é água da vida, que é vida eterna na minha vida. Essa é a palavra, meu amigo, que eu tenho hoje para lhe dar, minha amiga. Que Deus esteja abençoando. Saia desse cenário. Esse cenário que o mundo plantou dentro de muitos corações, talvez esteja no seu coração. Mas eu quero lhe dizer que do seu lado, bem do seu ladinho, abra seus olhos e você vai achar Cristo ressuscitado. Talvez você andar com esse peso de morte. Em nome de Jesus, largue esse peso de morte e abrace aquele que ressuscitou para a vida. E Ele está chamando a mim e a você para a vida. Em nome de Jesus. Amém. As pessoas hoje te chamaram de rei. Elas acham que é o Messias. Quem vocês acham que eu sou? Você é o Filho de Deus. E se ele não for o escolhido? Estamos arriscando nossas vidas pelo quê? Ele nos mostrou seu poder. Precisamos ter fé nele. Não temam. Acreditem em Deus. Acreditem em mim também. Vocês conhecem o caminho que estou seguindo. Não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O início e também o fim. Meu Senhor, eu tenho esperado a morte chegar. Não haverá mais mortes, ou luto, ou choro, ou dor. Eu estou tornando tudo novo. Sim. Eu voltarei em breve. Que a graça do Senhor esteja com todos os povos de Deus. Amém, Senhor.